Alô, alô, pessoal, aqui é o Marcelo Taz. Bem-vindos à segunda live sobre 5G, que eu estou fazendo com a Qualcomm e muitos especialistas deste universo. Na primeira, semana passada, nós falamos sobre regulamentação, também demos um panorama da implantação do 5G no Brasil e no mundo. Hoje o nosso papo é sobre dispositivos, né? Dispositivos 5G, o que já está aí, o que nós temos que ficar de olho, que benefícios que esses dispositivos com 5G trarão para os consumidores, para as empresas, para os mercados, que oportunidades existem aí. E para falar disso, eu tenho dois caras aqui muito especiais, que sabem tudo deste assunto. Eu dou boas-vindas ao Thiago Mazzuchetti, Head de Produtos da Motorola Brasil, e o Hélio Oyama, Diretor de Gerenciamento de Produtos para a América Latina da Qualcomm. Bem-vindos, garotos. Oi, Marcelo. Boa noite. Obrigado pela apresentação e também é um prazer falar desse assunto tão cativante, né, da nova tecnologia. Boa noite, Marcelo. Boa noite aos seus ouvintes. Como o Thiago falou, realmente é um assunto da moda e é um prazer aqui estar com vocês e com seus ouvintes. Beleza, Hélio, Thiago. É o assunto da moda, como o Hélio falou, só que agora a moda chegou, né? Essa que é a sensação que nós temos. Já temos, né? Como falamos na semana passada, as coisas estão já rodando no 5G e já temos, obviamente, a regulamentação disso tudo prevista para 2021. Então, está batendo na porta. Você que está aí do outro lado, você pode enviar perguntas aqui nos nossos comentários. No final da live, eles vão responder, tá bom? Bora direto para o assunto. Eu vou para o Thiago. O Thiago, em julho, a Motorola lançou aparelhos preparados, né, para essa tecnologia 5G. Que benefícios que o 5G pode trazer para aperfeiçoar aqueles que nós já conhecemos, dispositivos da Motorola? Atualmente, que aparelhos da Motorola tem disponível já essa tecnologia, Thiago? Legal. Primeiro, acho que esse retorno da Motorola para o mercado premium e super premium se deu exatamente com o lançamento da família Edge. E a família Edge, ela é a nossa família que está compatível com a tecnologia 5G. Ele é o primeiro aparelho no Brasil compatível com a tecnologia 5G. E não somente isso, né? Essa tecnologia, esse benefício, hoje ele já está disponível e presente nas três das maiores operadoras do Brasil. E aí, quando a gente vê sobre o benefício, o que realmente o 5G traz para o consumidor, então toda essa velocidade, tudo isso que o consumidor vai conseguir utilizar com esse recurso, a gente tem aí um novo horizonte que hoje está batendo, né, a nossa porta e uma capacidade, uma evolução incrível. Eu gosto de fazer sempre um comparativo que quando o 4G surgiu, né? Foi uma mudança de paradigma. Por quê? Porque naquela época não existia aplicativo, né? Com o 3G e o surgimento do 4G, nesse movimento não tinha aplicativo de mapa disponível, né? Te acompanhar no dia a dia, não tinha aplicativo de deslocamento, isso só foi possível com o surgimento do 4G. Com o 5G é exatamente essa nova tendência. Vai ter um monte de nova tecnologia, novos aplicativos que vão ser implementados, que vão ser criados, que hoje a gente não utiliza, e quando a gente começar a utilizar, vai ser aquela sensação, poxa, como é que eu vivi tanto tempo sem esse benefício, né? Então, essa é tudo que o 5G vem a oferecer. E o compromisso da Motorola com o dispositivo, com essa compatibilidade, é importante destacar que a Motorola foi o primeiro fabricante mundial a fazer uma chamada 5G.
Tá? Depois disso, a gente já tem um portfólio. Então, globalmente falando, nós temos os 2 aparelhos da família Motorola Edge disponível. Nós temos o Razr 5G, né, um foldable, disponível com a tecnologia 5G, já lançado no mercado norte-americano. E na Europa tem o Moto G 5G Plus. Então, é realmente um portfólio da Motorola que é o compromisso de inovação e trazer aparelhos e dar esse benefício para os consumidores. É bom a gente lembrar que a Motorola está na origem da mobilidade, né? Uma empresa muito responsável pelo desenvolvimento da mobilidade, e o Thiago trouxe aí, enfim, já algumas informações sobre o quanto que ela já está dentro do 5G. Eu quero de novo agradecer a vocês que estão aí do outro lado. As perguntas serão respondidas sim. Eu até aproveito para informar o Marcos Souza, que já está perguntando para você, Thiago, quais são as operadoras que suportam o 5G. E a gente se falou de 3, né? Vivo, Claro e Oi. Confirma, Thiago? Isso, Vivo, Claro e Oi que estão com os serviços disponíveis e compatíveis com o Motorola Edge. Perfeitamente. E como as coisas acontecem tudo online, ao vivo, né? A Oi lançou hoje em Brasília esse seu serviço. A gente estava conversando aqui agora nos bastidores, comentando sobre esse dia de hoje, né? Que foi o lançamento da Oi. Mas, enfim, já temos aí 3 grandes operadoras no Brasil com o 5G. Você pode ver o papo da semana passada que está disponível com o CEO da Claro, esclarecendo muito quais são os planos deles para isso, tá bom? Bom, Hélio, vamos lá. Nós falamos aí de smartphones, né? E aí o que eu quero para você é assim, essa revolução ela vai muito além do smartphone. Você pode me dar alguns exemplos de outros dispositivos que a Qualcomm está participando dispositivos de entretenimento, por exemplo, que serão transformados com o 5G, Hélio? Muito bom, Marcelo. Além do smartphone, que é a aplicação básica inicial, né, nós temos aí também os roteadores. São essas 2 aplicações, os use cases, que serão os principais nesse primeiro momento. Com relação ao entretenimento, Marcelo e público, vamos falar aí de mobile gaming ou gaming móvel, né, na plataforma utilizando a tecnologia celular. Uma vez que o 5G ele tem uma baixíssima latência, que é exatamente a funcionalidade fundamental para esse público, o 5G, uma vez que ele traz uma latência aí de aproximadamente 1 milissegundo, né? Então, realmente, ele vai ser uma plataforma, uma tecnologia muito bem aplicada através da tecnologia celular. Somente lembrando também que mobile gaming tem crescido realmente de forma bastante consistente, não só aqui no Brasil, mas também em nível mundial. Inclusive, ele já ultrapassou a quantidade de usuários de jogadores em desktop. Além do smartphone, né, ainda mais em direção à melhoria aí da experiência do usuário, nós podemos citar novos dispositivos, por exemplo, óculos de realidade virtual e aumentada. Isso vai aumentar ainda mais a experiência do usuário, melhorar a experiência do usuário, tendo uma sensação de imersão muito maior do que hoje nós temos nos aparelhos convencionais. Isso, novamente, o 5G vai permitir essa qualidade também, uma vez que o 5G, em comparação, por exemplo, à tecnologia 4G, ele tem uma velocidade muito maior se comparado com a tecnologia atual, né? Se hoje, por exemplo, isso obviamente depende da carga do sistema, a quantidade de usuário, etc. Mas nós temos aí, só para ter uma comparação para os nossos ouvintes, se temos uma média lá no 4G de, por exemplo, 220 megabits por segundo, lá no 5G, dependendo, obviamente, também fazendo uma comparação aí com largura de banda, se for 400 MHz de largura de banda, nós podemos chegar em torno de 2 gigabits por segundo. Se a gente
for além e determinados países e operadoras vão ter uma alocação de frequência com 800 MHz, por exemplo, a gente pode chegar teoricamente a 4 gigabits por segundo. Ou seja, é uma quantidade, é um comparativo realmente bastante interessante. Nós não estamos falando de uma ou duas vezes, realmente 10, 15 vezes em termos de velocidade, além do fator fundamental, conforme eu comentei com você, é a latência, que principalmente para esse público, latência é fundamental. Tá? Então, é uma conjunção de latência com qualidade de imagem, né? E também, por outro lado, o dispositivo celular tem aumentado ainda mais a capacidade de processamento, as telas, resolução de tela tem aumentado também. Hoje nós temos óculos de realidade virtual já para cada um dos olhos, né? Ou cada tela para cada um dos olhos, suportando aí resolução 2K, então realmente a resolução tem aumentado de forma significativa. Outro aspecto também em direção aos dispositivos, o 5G vai permitir uma série muito grande de dispositivos, aí já saindo um pouco já para o uso industrial, né? Aí podemos falar também o uso, se considerar o automóvel como um dispositivo, e certamente o é, né? Guardado as devidas proporções, mas é um dispositivo extremamente importante. Se tem algum assunto que, conforme eu comentei com você, né, Marcelo, hoje bastante em pauta, é 5G, carros autônomos, inteligência artificial, né? E indústria 4.0. E eu acho que o 5G, ele, queira ou não, ele permeia também essas várias desses assuntos, conforme eu comentei. Voltando ao assunto lá do carro conectado, o 5G também, devido às características que eu mencionei de baixa latência, alta confiabilidade e também alta velocidade de transmissão de dados, no mundo automotivo ele vai ser fundamental. Por quê? Só para ter uma ideia também, para compartilhar com vocês, hoje no mundo morre-se mais de 1.300.000 pessoas por acidentes de carros. Tá? E o mais impressionante é que 90%, mais de 90% desses acidentes são causados por falhas humanas. No Brasil também não é muito diferente, né? Apesar de guardar as proporções, né? Aqui no Brasil a quantidade de acidentes é em torno de 35 a 40 mil. Certamente, com a utilização ou a evolução para carros autônomos, utilizando inclusive a tecnologia 5G, né? Mais especificamente a tecnologia C-V2X, C de celular, V de veículo e 2X, ou seja, a conexão do veículo a qualquer coisa. E quando eu falo assim, qualquer coisa, é a conexão do veículo com outro veículo, é a conexão do veículo, por exemplo, com a infraestrutura, no caso específico, um semáforo, ou também a conexão do veículo com o pedestre. Isso faz, só dando um exemplo, porque como o 5G também pode auxiliar reduzir essa estatística drástica, é quando um carro vai se aproximar, por exemplo, de um cruzamento, ele pode avisar, comunicar o outro carro que ele está se aproximando, ou então, inclusive, comunicar a um pedestre que ele está, de repente, não está prestando atenção na via, o telefone celular dele pode avisar, ou então pode vibrar para que ele tome os devidos cuidados. Então, é dessa forma que o 5G, de forma concreta, ele vai realmente poder auxiliar a sociedade a reduzir drasticamente essa quantidade de acidentes, tá? Falando um pouco ainda... Não, eu concordo totalmente com essa sua visão sobre carro autônomo. Eu só quero comentar, porque muita gente ainda vive, muita gente, inclusive muita gente da mídia mesmo, que vive ainda uma fantasia sobre carro autônomo, cria às vezes a expectativa de que pode ser o contrário, né? Que o carro autônomo provoca acidente ou que ele deixa a coisa mais descontrolada, né? E eu tive a oportunidade há 2 anos de estar no carro autônomo como passageiro na Califórnia, e esta semana como piloto de um Tesla em São Paulo, rodando nas ruas de São Paulo. Eu não tenho dúvida de que depois que você dirige um carro autônomo, você se educa melhor, porque ele deixa muito claro as falhas de quem está pilotando errado, né? Uhum. Por isso que eu quis fazer essa observação, Hélio, porque quando a gente avança nessa baixa latência, como você falou,
nós começamos a ficar acostumados com um mundo que reage, né, de uma forma muito próxima daquilo que nós estamos acostumados, né, que é o mundo real, certo? E temos a oportunidade de nos educar também. Por isso que eu faço essa observação, Hélio. Muito bom, Marcelo. Outro aspecto agora, mais na linha industrial, no contexto da indústria 4.0, é outra grande aplicação que nós enxergamos, tá? A gente está vivendo também dentro da indústria essa revolução ou evolução, né? Tentando conectar tudo, os sensores, os robôs, etc. E aí 5G, através dessa conjunção de funcionalidades, baixa latência novamente, alta confiabilidade. Quando a gente fala em alta confiabilidade, Marcelo, nós estamos falando de 99,999 e 9, 6 noves. Só para ter uma ideia para o nosso ouvinte, o que isso representa? Representa que durante um ano, tá? Soma-se horas e segundos, etc., nós vamos ficar sem conexão simplesmente durante aproximadamente 32 segundos. Então, esse é o nível de confiabilidade que nós estamos falando. Mas como é que a gente consegue esse nível de confiabilidade? É que o 5G ele já foi concebido para que o dispositivo ele consiga se conectar através de múltiplas estações rádio base. Então, essa confiabilidade, essa baixa latência, essa alta velocidade de transmissão de dados, então ele faz com que essa tecnologia 5G ele possa ser agora sim elegível a ser utilizado no meio industrial bastante crítico. Por exemplo, a interconexão que hoje é feito através de os robôs são interconectados através de cabos. Agora sim, devido a essas três grandes características, o 5G passa a ser realmente elegível. E qual que é a vantagem disso? Que existem basicamente, se a gente vai comentar aqui sobre os robôs, tem basicamente dois tipos de robôs. Os robôs móveis, que óbvio pela sua mobilidade tem que ser uma conexão através de uma tecnologia sem fio, né? Mas existem também os robôs, entre aspas, fixos, né, que é aquele que fica lá, por exemplo, numa fábrica automotiva. Mesmo para esses robôs, entre aspas, fixos, o benefício do 5G é bastante grande. Porque mesmo esses robôs, tempos em tempos, há a necessidade de você fazer uma reconfiguração, um deslocamento desses robôs. E aí, com 5G, pela própria natureza inerente de que ele é sem fio, ele permite uma flexibilidade, permite fazer essa realocação da fábrica de forma muito mais rápida. Cada segundo parado na fábrica é muito dinheiro. Então, realmente, o 5G, novamente, ele traz esse benefício, ele traz essa eficiência para a indústria. Então, por isso que realmente, quando a gente fala que o 5G ele vai trazer um benefício econômico, e nós vamos ser muito mais eficientes com o 5G, é exatamente por essa razão. Tá? E deixa eu já aproveitar também e já comentar sobre esse benefício econômico. Nós estamos falando aí, nós temos alguns estudos dizendo que o 5G, ele tem, até 2035, por exemplo, ele pode trazer um benefício aí em termos de produção de bens e serviços de mais de 13,2 trilhões de dólares em nível mundial. Então, realmente é um número bastante substancial para o mercado. Muito legal, Hélio. É uma mudança estrutural mesmo, né? O 5G não é apenas uma banda um pouco mais rápida. Aliás, ela não é nem, ela é muito mais rápida e essa latência, esse número que você deu aí, 1 milissegundo, eu só consigo, viu, Hélio, ter uma ideia do que é isso, porque eu sou fanático de Fórmula 1 e às vezes o Hamilton consegue por 1 milissegundo ficar na pole position. Mas é uma medida que eu não sei se no mundo real, se nós temos outros exemplos. Assim, uma piscada, Hélio, leva quanto tempo? Você sabe, não? Se eu não me engano, uma piscada está entre, acho que 150 a 200 milissegundos, se eu não me engano. Nossa. Então, demora muito, né, Hélio? Demora muito, demora muito. 150 vezes a latência do 5G. Não, demora muito. Muito bem. Eu agradeço imensamente a vocês que estão chegando agora. Eu estou com o Thiago Mazzuchetti, head de produtos da Motorola, e o Hélio Oyama, diretor de gerenciamento de produtos para a América Latina da Qualcomm. O papo é 5G.
muito animado. Vocês são convidados a mandar suas perguntas. Agora eu quero falar com o Tiago. A gente falou aí de smartphone, né? Você falou dos smartphones premium da Motorola, que é pioneira em mobilidade e já tem aí muitos produtos premium disponíveis. Tiago, fala um pouquinho se essa tecnologia estará presente em modelos mais básicos, assim. Eu estou falando de democratização do acesso ao 5G. Legal. Eu só queria fazer uma humilde observação Por antes, favor, acho que de tudo isso que é o um Hélio bate-papo. do que o Hélio mencionou, super direto, né, dando exemplo, e aí em alguns bate-papos que eu faço com o 5G, eu sempre gosto de fazer a seguinte comparação, né? Sobre tudo isso que o 5G traz, pensa o seguinte: a maioria das pessoas gosta de voltar para o celular, para sua casa, porque o Wi-Fi que ela tem dentro de casa tem ali 50 mega, 100 mega, 200 mega. Então, poxa, ela tem um conforto, né? Uma confiança que isso é fantástico. E, poxa, imagina no seu smartphone, na área que o 5G oferece a cobertura, você ter 1 giga, 2 gigas, né? Dependendo da configuração e implementação, olha a mudança que vai ter no nosso dia a dia, né? Então, acho que Ô, esse é Tiago, um... você está sugerindo que o pessoal não vai voltar para casa? Não, eu estou sugerindo que ele vai poder usar muita coisa também em deslocamento. Não. Não, e da parte dos smartphones, eu acho que esse primeiro, toda nova tecnologia, ela tem exatamente esse processo, né? Acaba fazendo uma implementação nos aparelhos premium e ela vai democratizando ao longo do tempo. E eu acho que o próprio compromisso da Motorola, como a gente já fez, até como eu mencionei um pouco antes, na Europa, o lançamento do Moto G 5G Plus, ter um aparelho da família Moto G, que é uma família conhecida dentro do portfólio da Motorola, uma família realmente do mercado intermediário premium. Ter isso já disponível na Europa, então isso é realmente um compromisso da Motorola, que é realmente algo que, ao longo dos anos, ao longo do desenvolvimento, né, da tecnologia, sim, essa não vai ser algo que vai aquele jargão às vezes, né, que é uma tecnologia disponível para poucos. Não, ela vai ser uma tecnologia que vai entrar de vez na nossa vida e vai estar presente em todas as classes. Sem dúvida nenhuma. Em todos os serviços também, né? Nós estamos falando de uma mudança estrutural da sociedade. Nós vamos avançar em alguns conceitos agora e, obviamente, as perguntas de vocês que já estão chegando vão se encaixando para os nossos dois especialistas. E eu Marcelo, quero... Oi, diga. se você me permite, eu gostaria de Pois não. complementar um pouco em linha com o que o Thiago comentou, né? Pois não, Aí Hélio. realmente a Motorola é um grande parceiro da Qualcomm. A Qualcomm também realmente tem a intenção e tem o objetivo realmente na massificação do 5G, democratização, como você comentou. A Qualcomm, só para você ter assim, e o público também, tem um portfólio bastante completo na linha do 5G, tá? Nós temos aí a família 800, a família da série 8, conforme o Thiago comentou, lá da família Premium. Depois nós temos aí logo abaixo a família da série 7, e exatamente essa é a plataforma 765, né, que está aí presente no Moto Edge. Depois nós também temos, aí, além do 765, nós temos o 768, ainda na família da série 7. Já temos o lançamento da série 6, né, ainda abaixo, o 690. Anunciamos recentemente, muito recentemente também, mais abaixo ainda, o 5G na série 4. Tá? E depois nós temos a série 2, né, a série 200, mas é o seguinte, ou seja, já chegou, ou seja, o que eu quero compartilhar com todo mundo e com vocês é de que realmente a Qualcomm tem um objetivo sim de massificar e já chegamos ao 5G na série 4. Só para ter uma ideia, é na série 4 e na série 6 é onde está o maior volume de mercado. Tá? Então, somente para ter uma ideia também, produtos, telefones, etc., com a série 6, é esperado que chegue ainda ao mercado ainda esse ano, né, os primeiros lançamentos comerciais. Da série 4, né, já é esperado aí que chegue aí já no primeiro trimestre do ano que vem. Então, o 5G, sim,
ele realmente vai chegar assim num preço para realmente nós consigamos democratizar e massificar, tá? E aí, né, Hélio, eu acho que ainda tem aquela história que o consumidor ele já está acostumado com esse tipo de evento, né, onde uma nova tecnologia, no início, ela tem os preços daqueles pioneiros, das pessoas, dos first users, né, das pessoas que vão comprar primeiro, e depois tem, obviamente, uma popularização, uma democratização a partir do momento que aquilo entra, né, na vida da sociedade. E o 5G, como nós já falamos aqui, é uma mudança estrutural, né? Nós não estamos mudando Correto. só uma banda um pouco mais rápida, né? E, Eu quero agora avançar, porque já temos muitas perguntas e temos alguns assuntos que eu quero cobrir ainda antes. Para falar de onda, de frequência, tá certo? E eu quero começar com um desafio para você, Hélio. Nós já falamos aqui nas lives das tais ondas milimétricas, né? MM Wave, tá certo? Que eu sei que é uma coisa muito importante, que significa uma mudança muito, muito robusta. O desafio é o seguinte, Hélio, quero que você me explique as ondas milimétricas, ok. como se eu fosse uma criança ou um senhor de 60 anos, que é o meu caso. Por favor. Tá bom, Marcelo. Ondas milimétricas. Realmente no contexto 5G, ondas milimétricas é bastante importante. Eu vou explicar um pouco mais por quê, né? Mas ondas milimétricas, como é que funciona essa questão da física de radiofrequência? Basicamente é o seguinte, onda milimétrica, antes de mais nada, o que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é inversamente, digamos assim, proporcional à frequência, tá? Quanto maior ou mais alta a frequência, menor o comprimento de onda. Por isso que quando a gente fala em ondas de frequências, por exemplo, no caso específico do 5G, nós estamos falando quando a gente refere-se a ondas milimétricas em 5G, nós estamos falando de frequências acima de 24 gigahertz. No caso específico do Brasil, só para ter uma ideia, a frequência que vai ser licitada é em torno de 26 gigahertz. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos aí frequências de 28 e também de 39. Mas dentro do contexto aí da indústria e de tecnologia, nós já estamos estudando aí ondas milimétricas, inclusive acima de 39, inclusive 70, podendo até chegar em algum momento até 100 gigahertz em termos de frequência. Só para a gente entender, as ondas do 4G são Ah, de quais são elas? O 4G, a frequência mais baixa em termos de 4G, de forma padrão, né, em termos de 3GPP, né, do padrão, nós temos uma frequência começando em 450 MHz. E a Megahertz. frequência megahertz. E aí depois temos a 700, nós temos a 1.8, a 2.6 gigahertz. E nós também Gigahertz. temos gigahertz. E E no também 5G nós estamos falando de 24 gigahertz 24 para cima. para cima. Exato, começa em 24. Então, assim, nós temos também no 4G o 3.5 GHz. Essa é uma frequência, aliás, que também vai ser utilizada pela tecnologia 5G, que nós chamamos de sub-6, ou então ondas, frequências médias, tá? Agora, eu acho que é importante também comentar, ô Marcelo, qual que é a vantagem dessas ondas milimétricas, né? Porque a gente fala-se bastante em ondas milimétricas em 5G, mas a grande vantagem da onda milimétrica é que nessas ondas milimétricas 24, 26 ou acima, nós temos uma largura de banda bastante grande. Se aqui no 4G, tá? Quando a gente fala de 700 MHz ou qualquer outra frequência do 4G, nós estamos falando uma largura aí de 10, 20 MHz de largura de banda. Quando a gente vai lá para as ondas milimétricas, nós estamos falando de largura de banda de 400 e alguns países, inclusive, de 800 MHz de largura de banda. Então, nós estamos falando de 40 vezes mais.
por exemplo, certo? Isso aí, quanto maior a largura de banda, é maior a possibilidade de você fazer o aumento de transmissão, a velocidade de transmissão de dados. Então, Hum. essa é a grande vantagem. É por Com a isso que onda nós... mais larga, eu tenho mais velocidade, eu tenho um Isso. aumento da É como se... possibilidade de transmissão. Isso, é como se fosse uma via, né? Vamos supor, se você tem uma rua estreita, passam carros, e você tem uma avenida com 8 pistas ou 10 pistas, você tem a possibilidade de trafegar mais bits no mesmo tempo. Muito Então, bem. basicamente é isso. É por isso que quando você tem uma largura de banda de 800, se comparado aí com uma largura de banda de 20, óbvio que na largura de 800 você consegue transmitir muito mais bits em bytes. E essa Perfeitamente. grande vantagem aí de ter onda milimétrica, tá? Essa Então, sua analogia é boa, porque todo mundo aqui sabe o que é você estar numa estrada, por exemplo, de muitas pistas. A velocidade é maior nesse caso, né? correto. Muito bem. Cara, eu acho que você conseguiu, viu, Hélio? Me dá uma ideia agora do que é onda milimétrica, por que onda milimétrica é uma coisa que muda tanto, né? Aumento da banda, né? Um aumento substancial Exato. E da velocidade, né? e da velocidade. O Correto. Tiago, quais são as frequências de 5G suportadas pelos aparelhos da Motorola? Bom ponto. Acho que isso a gente tem uma preocupação de sempre deixar isso muito claro para os nossos consumidores. Então, em todo o nosso material publicitário tem uma informação, consulte o nosso site, veja a especificação, as frequências que foram implementadas, ao mesmo tempo consulte a sua operadora para confirmar disponibilidade de localização, onde já está o serviço disponível. Então, isso é muito importante. E qual que foi a grande preocupação da Motorola, né, para ser a primeira a lançar aparelho com 5G no Brasil e já oferecer esse benefício para o consumidor? Então, essa é a implementação da tecnologia. Houve um momento, né? Está tendo um momento onde se faz um reuso das frequências já licitadas em 4G e colocando equipamentos de 5G para operar. Então, o aparelho possui essa devida compatibilidade e também nós tivemos o cuidado do que o Hélio mencionou sobre a implementação da tecnologia Sub-6, né? Que acho que sim, a grande frequência, né? Que está aí nos olhos das operadoras, que vai ser licitado pelo governo, é a frequência de 3,5, que tecnicamente o pessoal chama da N78, tá? Então, nós já antevemos esse movimento, tá? E já tomamos o cuidado de já deixar o aparelho com o suporte a essa frequência. Então, o que isso quer dizer? Com a licitação ocorrendo, todo esse avanço da implementação no Brasil em 2021, o aparelho da família Motorola Edge já tem essa compatibilidade. Então, hoje já está funcionando com as frequências, né, que esse reuso das frequências de 4G, mas quando sair realmente esse novo feixe, né, de frequência que vai ser a N78, o telefone já tem isso disponível, vai estar funcionando. Então, realmente, você já tem uma experiência agora e quando tiver a implementação dessa nova frequência, o seu telefone que você comprar já também tem essa compatibilidade. Essa foi a grande preocupação para realmente deixar o consumidor já preparado para o que vem para o futuro. Muito bem, eu acho que ficou bem claro, né, que os aparelhos que estão sendo utilizados hoje no 4G, eles usam emprestado, né? É um sharing, fala, né? É o DSS, né? Ele usa uma parte da frequência do 4G e eles já estão prontos quando nós tivermos as avenidas larguíssimas que o Hélio falou aqui antes, no caso do 5G. Nós estamos caminhando já para daqui a pouco eu abrir para as perguntas de vocês. Agradeço imensamente as várias perguntas que já estão lá esperando. Nos últimos 15 minutos nós vamos ter só perguntas de vocês. Então, para dar uma fechadinha agora, Hélio e Tiago. O Hélio, você já falou um pouco ali, mas eu quero agora ainda mergulhar mais na questão da indústria, né? Nós falamos aí do entretenimento, da mobilidade e tudo mais.
onde você visualiza a reinvenção da indústria? Quais serão as principais mudanças com o 5G? Conforme você realmente já comentou, né, já antecipei de alguma forma o uso do 5G lá na indústria 4.0, através da comunicação, o uso do 5G para conectar robôs. E a grande, digamos assim, benefício certamente vai ser a eficiência. Né? Então, principalmente nessa pandemia, nessa crise que a gente está vivendo, algumas pessoas nos perguntam, mas o 5G vai necessitar de grandes investimentos, pode atrasar. Nós acreditamos que é o contrário. Justamente para nós sairmos da crise, o 5G nós acreditamos que é um belo de um investimento. Hoje, por exemplo, só para ter uma ideia nesse contexto, né, ninguém mais tem nenhuma dúvida com a importância de uma banda larga. A banda larga necessita de investimento, mas hoje ninguém fica discutindo se banda larga é importante ou não. É fundamental. Da mesma forma que eu comentei, e pelos benefícios que o 5G vai trazer, é um investimento que realmente vai trazer grandes retornos para a indústria, para a sociedade. Tem várias aplicações além da indústria em si, né? Tem outras aplicações, por exemplo, no mercado de varejo, que é um outro ponto também eu acho que é importante. O 5G pode ser utilizado dentro do contexto, por exemplo, tanto da utilização de conexão de câmeras inteligentes, né? Alguns dos grandes, digamos assim, empresas que a gente conhece aí, né? Já tem inclusive lojas totalmente automatizadas, com o uso intensivo de câmeras inteligentes. O usuário entra, como a gente sabe, não precisa nem fazer depois o check-out. O check-out é totalmente automático. Mas eu acredito também que o 5G tem um grande benefício também no processo de entrega. A gente pode imaginar também que essa grande empresa, né, tem grandes armazéns, né, gigantescos, e há necessidade de utilização novamente de robôs. Então, nessa jornada de compra, realmente o processo não termina só na escolha, eventualmente, online do produto, ele acaba assim, um dos processos realmente a escolha, pegar esse produto lá nesse grande armazém de forma eficiente, de forma muito assertiva. Há necessidade, obviamente, de tecnologia embarcada, seja inteligência artificial para detectar, mas também haverá sim a necessidade de conectar esse robô para que ele pegue esse produto de forma adequada. Então, o 5G também, novamente, ele vem beneficiar essa indústria, vamos colocar assim, do retail, tá? Muito legal. E para você que chegou agora, o Hélio já tinha comentado antes também sobre a estabilidade, né, do 5G. É muito impressionante aquele número que você nos deu, Hélio, que por conta dele poder usar várias outras formas de caminho da conexão, em um ano ele ficaria apenas 32 segundos fora do ar, segundo a estatística que você nos mostrou, não é isso? Correto. E isso impacta, aliás, em coisas que também já foram citadas aqui, na telemedicina, enfim, tudo que requer precisão, que requer segurança, enfim, é um impacto realmente grande. Eu quero te ouvir agora também, Tiago, sobre benefícios e impacto dessa tecnologia na sociedade e nos negócios, antes de eu virar a palavra aí para o pessoal que está nos acompanhando. Eu acho que é importante também destacar que tem um benefício que acaba sendo indireto, né? Porque assim, toda essa grande tecnologia, tudo isso que o 5G traz de benefício, e você ter um chipset com esse suporte, já indica que o processador que você está usando é um excelente processador, porque para ele conseguir transmitir essa quantidade de informação, dar vazão e suporte a tudo isso que a gente está falando, você não consegue fazer com qualquer um, você tem que ter um excelente processador. E esse excelente processador acaba trazendo outros benefícios, né, indiretos, como, poxa, você vai ter um telefone mais rápido para fazer todas as suas funções do dia a dia, você vai ter um processador que vai conseguir fazer uma tratativa de imagem melhor, vai ter todos os outros benefícios. Então todo o seu celular, né, o nosso smartphone, que é o nosso melhor amigo,
né? E ainda mais ainda com toda essa nova realidade que nós vivemos através da pandemia. Ele ter o suporte do 5G, o fato dele ter essa tecnologia vai fazer que ele seja um excelente smartphone para todas as demais funcionalidades que você executa e não necessariamente sobre a rede de 5G. Então, esse é um benefício que está trazendo uma revolução para dentro do mundo do smartphone, não só em velocidade, mas também em usabilidade, em performance, aquilo que você realmente faz com ele na palma da sua mão. Marcelo, se você me Por permite, pegando favor, um gancho da por favor, pandemia Hélio. que o Tiago comentou, um outro uso extremamente benéfico do 5G, principalmente no mercado brasileiro, que nós temos aí a extensão territorial do Brasil é bastante grande, né? Temos aí 5.570 municípios, ou seja, é o uso da telemedicina. Né? Obviamente que nós temos uma carência bastante grande de especialistas no Brasil, com uma extensão territorial, com uma quantidade de municípios tão grande como a gente tem aqui no Brasil, né? Os especialistas basicamente estão concentrados nas grandes capitais. A telemedicina para um país como o Brasil, com extensão continental, realmente é bastante benéfico. Novamente, pela conjunção de baixa latência e confiabilidade, como a gente já conversou, e mais alta transmissão de dados, nós podemos utilizar o 5G também nessas situações críticas, né, como é a telemedicina, fazendo intervenção cirúrgica, por exemplo, ou então fazendo também uma análise de uma imagem, que essa imagem realmente tem que ser de imagem de alta qualidade para que o profissional possa fazer um diagnóstico de forma muito mais acurada, né? É isso mesmo, não tenha dúvida disso. Olha só, Hélio, Tiago, nós temos aí muitas respostas. Eu vou pedir um esforço de vocês para síntese, para a gente atender todos que estão nos acompanhando. Eu quero agradecer imensamente a quem está nos acompanhando aqui nesta live sobre 5G, com esses duas feras aí, o Hélio Oyama, da Qualcomm, e o Tiago Mazzuchetti, da Motorola. Vou aqui, estou abrindo agora os comentários de vocês. Poxa, quanta gente falando aqui. O Murilo Fontana, muito aprendizado nesta live, obrigado. Poxa, a gente que agradece. A Pamela Alves fala: a falta de conhecimento causa medo, mas as novas tecnologias acabam sempre nos trazendo benefícios. É isso mesmo. Medo é uma palavra que até é legal a gente falar sempre, porque toda mudança nos traz o medo, né? E a nossa missão aqui é encarar este medo com informação, com transparência e tudo mais. O Tiago tem muitos fãs na live, viu, Tiago? O Silverley, grande Tiago, parabéns pela participação na live do TAS, representando a moto, nosso presidente da CIPA também. É isso, também, Tiago? Isso, também. Muito bom. Então, vamos lá nas perguntas. Tem perguntas muito técnicas. Eu vou começar com uma que não é técnica, mas para a gente dar um refresco aqui nessa mudança, nesse momento que nós estamos vivendo. Tem uma pergunta muito curiosa do Lebron Regis Guimarães. O 5G vai fazer com que a ligação telefônica pura e simples desapareça? Essa pergunta é provocadora, hein, pessoal? O que vocês acham? Eu até vou começar aqui, Hélio, mas olha que interessante, né? Até entregando um pouco a minha carreira, mas assim, eu comecei na Motorola há 18 anos atrás, né? E aí, quando eu comecei na Motorola, os primeiros smartphones, né, naquela época os celulares, né, eles eram capazes de fazer ligação e de mandar mensagens, somente isso, né? Hoje, se você for ver, e a mensagem que eu digo é SMS, não é por aplicativo. E hoje, né, o que a gente menos faz com o telefone é realmente ligação de voz. Né? Acaba sendo muito mais, poxa, tudo isso que aconteceu com essa nossa nova realidade, dificilmente
você via pessoas simplesmente telefonando por voz para sua família para manter o contato. Não, todo mundo queria fazer chamada de vídeo, queria ver, compartilhar o momento. E eu acho que realmente uma evolução do nosso dia a dia, de tudo isso que a gente está vivenciando. E eu acho que, assim, eliminar a chamada de voz, eu acho que não existe ainda a necessidade, mas que ano após ano, geração após geração, esse número está caindo. Ela vai se transformando, né, Tiago? Exatamente. É, Só complementando o Marcelo e Thiago, eu concordo realmente com essa tendência. No entanto, com o 5G também e com o novo formato, a nova categoria de produto que vai surgir, por exemplo, é o óculos de realidade virtual, a interação também ela pode, nesse contexto, ser muito mais imersiva. Também vai chegar um ponto que nós não vamos, inclusive, não vamos, o olho humano não vai conseguir nem detectar se nós estamos no mundo virtual, fazendo uma conexão entre vocês aqui, de forma presencial ou virtual. Então, essa conexão ou essa comunicação vai ser muito mais, digamos assim, rica e muito mais, assim, mais imersiva, né? Então, eu acho que comunicação não vai acabar. Eu acho que vai melhorar a experiência nesse contexto. Agora, a quantidade de interações, seja ela assim, one-to-one, né, nesse contexto assim do dia a dia, ele pode eventualmente sofrer uma transformação como está ocorrendo. Mas quando houver a necessidade dessa conexão, ela vai ser muito mais imersiva e rica, conforme eu mencionei, através de novas categorias de produto, como, por exemplo, é a realidade virtual. É isso daí. Eu quero dar uma dica cultural, aproveitando esse comentário do Hélio. O Brasil ganhou um prêmio no último Festival de Veneza com uma realidade imersiva virtual chamada The Line, a linha, de uma produtora aqui do Largo da Batata, em São Paulo, chamada Árvore. É incrível essa história, uma história na São Paulo antiga, que você bota um óculos e viaja lá dentro. Quando vocês estavam falando, eu fiquei pensando como serão as histórias contadas, né, dentro dessa realidade, sendo que essa já foi, assim, para mim e para o júri, inclusive, da Bienal de Veneza, foi o prêmio do Leão, ganhou um leão em Veneza, o Brasil. Né? Vamos para uma pergunta aqui técnica. O Alexandre de Paula Guimarães está pedindo para vocês comentarem um pouco do slicing. O slicing é quando você fatia a rede, né? Ele está pedindo para comentar um pouquinho como que é o slicing para o 5G standalone. Quem pega essa? Correto. Essa é a beleza do 5G, né? Além das várias coisas que a gente comentou, um pouco mais de detalhe, é realmente exatamente isso mesmo. O 5G, além de todas essas vantagens, ele tem ainda uma flexibilidade bastante grande, que é exatamente o slice que o nosso colega aí comentou. Slicing, basicamente, é uma única rede 5G, ele permite, então, colocar alguns requisitos ou QoS, vamos colocar assim, qualidade de serviço, de acordo com a necessidade específica do cliente final. Exemplo, por exemplo, se você tem um determinado usuário, uma determinada empresa, que você tem um sensor, por exemplo, que é onde tem uma baixa velocidade de transmissão de dados, não tem uma latência tão realmente estrita, né, um requerimento tão realmente alto de latência, é um caso de uso. Porém, existe outra situação totalmente oposta, em que, por exemplo, ele vai precisar de uma latência extremamente baixa, uma velocidade extremamente alta, uma confiabilidade também bastante alta. Então, são os dois extremos. E o 5G, ele tem, através dessa capacidade e flexibilidade já inerente, já prevista dentro do padrão, a justamente atender de forma bastante, de forma muito boa, tanto um quanto a outra situação. Perfeitamente. E especificamente com relação ao ESA, né, o standalone, já existem já redes standalone em nível mundial, já em 2020, nesse ano, e é um processo natural de que é o próximo passo da evolução, digamos assim, do 5G. Começa-se não standalone, né, e depois a ideia é migrar para
para o sistema standalone, tá? O que é o sistema standalone? Sistema standalone, muito bom. Antes de mais nada, deixa eu explicar o que é o sistema não standalone. É, o sistema não standalone é quando você, ainda nesse processo de implementação do 5G, você aproveita o core, né? Porque o 5G, dentro do contexto de arquitetura de rede, ele tem o core e ele tem a parte de acesso, que é a parte das estações radiobase. Então, no sistema não standalone, você aproveita ainda o core 4G e você simplesmente vai nesse processo de implementação do 5G, você conecta novas estações rádio base, vamos colocar assim, 5G. No, no sistema, o modo standalone, ele é 5G 100%, tanto o core, assim como a estação rádio base. Tá, maravilha. Eu estava com essa intuição e você deixou isso muito claro. Tem uma pergunta muito simples aqui do Severino Lima, e as perguntas simples eu amo. O 5G é só para rede de smartphone? O 5G não é só o smartphone. 5G no primeiro momento, tá? Que é do lançamento, está sendo entre smartphone e para roteadores 5G. Tá? Mas, conforme a gente comentou, o 5G ele vai permear tudo quanto é indústria. Ele vai servir para carros autônomos, ele vai servir para IoT, Internet das Coisas, e quando a gente chega nesse mundo de Internet das Coisas, é um mundo realmente bastante vasto. Aí a gente você conecta tudo. amplia. A gente está conectando no contexto aí da agricultura, conectando tratores, colheitadeiras e aliás, Logística, robôs. tudo, robôs, Aí, tudo. Né? aí vai para o E, mundão todo. e qual que é a vantagem de aproveitando o 5G lá em IoT? A grande vantagem do 5G em IoT é a quantidade de conexões que ele permite. Só para ter uma ideia, o 5G vai permitir 1 milhão de conexões por quilômetro quadrado. Então, é 1 realmente milhão de de conexões. conexões por quilômetro quadrado. Essa é a quantidade, por exemplo, de conexões que você vai conseguir aqui no 5G. Né? Isso Então, quer dizer, Hélio, com esse seu dado, que acabou aquele negócio de você ir num evento, num show, num jogo de futebol e não conseguir usar o telefone. Ali no show a gente é um contexto já de o uso de smartphone, né? Mas certamente que sim, o 5G, já aproveitando o seu gancho, o Marcelo, 5G, só para ter uma ideia em termos de capacidade, ele tem uma capacidade 100 vezes maior do que na solução atual 4G. Então, isso certamente no estádio, como você mencionou, o 5G ele é um uso extremamente apropriado, e principalmente com as ondas milimétricas, né? Conforme eu comentei, essas famosas ondas milimétricas é onde a gente tem uma capacidade extremamente alta. E já aproveitando esse gancho, se você me permite, só para ter uma ideia, o Super Bowl, que é um dos maiores eventos e concentrações que a gente conhece aqui em nível mundial, lá, por exemplo, se a gente tem, só em nível de comparação, lá se no 4G a gente precisa de mais de 90 setores, no 5G a gente precisa menos de 10. Tá? Então, realmente, aí você vê a capacidade do 5G e o benefício aí das ondas milimétricas nesse contexto de estádios, por exemplo, onde há uma concentração bastante grande. Maravilha. Tiago, rapidamente, nós temos aí muitas pessoas que entraram e ainda estão perguntando sobre smartphones da Motorola, que já estão com a tecnologia 5G. Você já falou, né, de algumas das linhas, e ainda ela pergunta, a Pamela, se a Motorola vai lançar novos produtos com acessibilidade do 5G. Sim, acho que hoje, dentro do portfólio da Motorola, os dois aparelhos da família Edge, eles são compatíveis com a tecnologia 5G, tá? Atualmente operacional, que já está disponível, como a gente mencionou, em 3 das maiores operadoras do Brasil, é o Motorola Edge.
tá? Mas tanto o Motorola Edge como o Motorola Edge Plus, eles já possuem também o suporte da frequência que vai ser licitada pelo governo, que é o que a gente mencionou, né? A 3,5 ou No próximo N78, ano. no próximo ano. Então já está lá dentro dele, então seu telefone já está preparado para o futuro. E realmente o próprio compromisso da Motorola, esse foi o primeiro passo. Eu acho que realmente tem aí um universo de dispositivos, de smartphones que para ter o suporte dessa tecnologia e até globalmente falando, já tem mais outros 2 smartphones da Motorola, né? O primeiro foldable, né? Nosso com suporte a 5G, com o Razr 5G, e também o primeiro aparelho da família Moto G, o Moto G 5G Plus, que também já tem o suporte esse no mercado europeu. O Rubens Olist faz uma pergunta aqui que eu acho que eu consigo responder para ele e você vai dizer se eu respondi corretamente, tá bom, Thiago? Vou ter que trocar os meus equipamentos para obter a vantagem do 5G? Sim. Tá certo? Exatamente. É uma tecnologia que assim requer antenas, requer chipset que faz esse suporte. Então, não é possível um smartphone hoje que seja só 4G receber uma atualização de software e ele passar a suportar o 5G. Então, é algo que essa mudança da tecnologia começa com esses smartphones e o futuro aí é maravilhoso para todos nós. É uma outra realidade realmente. Olha, temos aqui uma pergunta do Thiago Nicolosi, da Telefônica Brasil. Ele fala o seguinte: um grande ponto que sempre entra em conflito é o avanço tecnológico com as regulamentações, que muitas vezes limitam o teto da criatividade. Muito interessante esse ponto dele. Na opinião de Hélio e Thiago, quais são os principais pontos que o governo deve se atentar para não ser uma trava, ele põe entre aspas, nessa nova realidade? Eu posso iniciar, Hélio, só assim, acho que é Tá. importante com toda essa tecnologia que todo o trabalho, inclusive acho que da Motorola e todos os grandes parceiros, assim, não começou em 2020, né? Acho que todo o assunto 5G é algo que já vem sendo trabalhado desde 2013 para cá, então algo muito, muito sério. E aí quando a gente fala de regulamentação, é algo sim que a regra tem que ser clara, o governo tem que fazer a orientação, e não somente quando eu digo governo, né, também os órgãos de certificação de saúde, de radiofrequência. Então, tem todo esse compromisso da Motorola e todos os fabricantes de realmente não fazer nada que fuja das regras. Essa é uma grande preocupação e isso, obviamente, ter todos esses movimentos estratégicos da Motorola, tudo isso apresentado. Então, por exemplo, você pega existe a Anatel certifica os nossos aparelhos, né? E a certificação do Motorola Edge, ele tem uma menção exatamente sobre o suporte de 5G, então foi algo, toda essa preocupação muito bem trabalhada para, assim, não trazer uma tecnologia que, de alguma maneira, produza um efeito colateral em alguém, né? Isso não pode existir e jamais será permitido dentro de qualquer organização. Efeito colateral de saúde, você está falando, Isso, certo? exatamente. Ótimo. Você já está respondendo uma pergunta aqui de algumas pessoas que estavam tocando neste assunto também. O Hélio, você quer falar um pouco sobre isso? Limitação, É, o que o governo tem que estar atento para não ser uma trava? perfeito. Eu acho que é um ponto que, de certa forma, já está sendo endereçada pelo governo e é muito bem-vindo essa discussão. Eu estou falando especificamente da discussão das leis das antenas, né? Que com o 5G, que com as ondas milimétricas e também com as ondas 3,5 sub 6, conforme eu comentei, obviamente, quanto mais sobe a frequência também, menor é a área de cobertura, correto? E, portanto, há necessidade de instalações de uma quantidade maior de estações radiobase. E, portanto, a necessidade e o governo tem que estar atento, né? E eu acho que essa discussão, eu acho que está evoluindo de forma interessante, tá? Para que realmente as operadoras, em particular, consigam realmente regulamentar o quanto antes cada uma das estações, a instalação de cada uma das estações radiobase.
tá? Conforme eu mencionei também, o Brasil é um país continental, 5.570 municípios, cada um desses municípios tem a sua particularidade legal, e realmente há necessidade de realmente regulamentar ou uniformizar essa regulamentação. No entanto, eu acredito que essa discussão já está em andamento e eu acho que está no caminho certo. Mas esse é um ponto fundamental para que a gente tenha instalações mais rápidas, regulamentações nesse sentido, e para que a gente tenha uma boa cobertura 5G o quanto antes. É excelente. E creio, viu, meu querido Hélio, Tiago, que uma conversa como essa ajuda a sociedade a se informar, porque sem uma sociedade bem informada, sabendo do que é o 5G e quais são seus direitos, as oportunidades e tudo mais, nós é que fazemos tudo isso andar, né? O consumidor, o cidadão. E é por isso que eu fico muito feliz de poder participar dessa iniciativa da Qualcomm, com seus parceiros, no caso de hoje, o Tiago, head de produtos da Motorola, e fico assim, muito mesmo honrado e agradecido a essa enorme experiência e sabedoria de vocês sobre esse assunto. Chegamos ao final. Vocês estão percebendo, né, que eu já estou aqui tristinho que nós chegamos ao nosso encerramento, mas muito feliz mesmo de tanto conhecimento, tanto conteúdo que vocês puderam nos trazer. Obrigado, viu, Tiago, Hélio. É um universo que deixa a gente muito animado, né? Bastante. Marcelo, eu que agradeço em particular em nome da Qualcomm e a todos os seus ouvintes. Maravilha. Sabe quando a gente percebe que o papo foi bom, Hélio e Tiago? Quando as pessoas ficam falando assim, nossa, peraí, esse vídeo vai ficar aí, eu queria compartilhar com colegas, com familiares e tudo mais. Esse é o Ademir Rodrigues. O Ademir, esse vídeo vai ficar aqui no meu canal, no LinkedIn, onde você está vendo ele agora. Você pode compartilhar à vontade e é uma grande alegria poder apoiar e participar de um esforço de tradução de uma tecnologia que é complexa, a gente sabe disso, mas que realmente pode nos trazer muitas transformações positivas para a sociedade brasileira, já que ela já está em andamento em mais de quase 40 países do mundo. Então, de novo, obrigadíssimo a presença aqui hoje dos meus dois debatedores, Tiago Mazzuchetti, head de produtos da Motorola Brasil, Hélio Oyama, diretor de gerenciamento de produtos da América Latina da Qualcomm, o homem que conseguiu fazer eu entender ondas milimétricas. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Em nome da Motorola, tudo de bom a todos. Fiquem em paz e bem. Valeu. Muito obrigado também. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu. Parabéns. Tchau, tchau. Sorte. Valeu.